Escola Bíblica de 27 de maio de 2023. Tema: Relacionamento com Deus. Assunto: Introdução à confusão entre o eu e Deus. Texto áureo: Filipenses 3:19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Leitura bíblica em classe. 1 de Samuel 24, 2-7. Então, tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e, mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, depois, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E, com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Sor, e Saul se levantou da caverna, e prosseguiu o seu caminho. Introdução. Quando você trata de algo que nunca foi estudado antes, você precisará inventar uma palavra, um nome para esta nova coisa que você descobriu. E é por isso que damos ao conceito ao qual estamos nos adentrando de egoteísmo. Devemos sair desta lição sabendo responder às seguintes questões: o que é egoteísmo? Isso se encontra nas Escrituras? Se sim, onde isso se encontra nas Escrituras? E em que isso importa na minha relação com Deus? Ponto 1. Explicação. Já aprendemos em todo esse estudo que, ao conhecermos determinado objeto, este objeto forma dentro da nossa mente uma réplica de si mesmo. E isso acontece com tudo e todos e, por conseguinte, com o mundo inteiro. Assim temos uma réplica de cada coisa que conhecemos, de cada pessoa e de um mundo inteiro em nossa mente, de tal forma que podemos dizer que existe um mundo interior nas nossas mentes. Também acrescentamos a isso o próprio eu humano, que forma uma imagem de si para si mesmo. Ademais, ainda existe uma entidade que também forma uma ideia de si em nossas mentes. No caso, estamos falando de Deus. Como já temos dito, Deus, como tudo que conhecemos, também é uma ideia. O que nós temos que nos perguntar é: de onde tiramos essa ideia? De onde ela vem? Porque das outras réplicas, nós sabemos de onde tiramos informação para moldá-las. Mas para Deus, de onde tiramos informação para criarmos uma réplica dele? E assim como nós podemos criar cópias tortas de nós mesmos em nossas mentes, e também das pessoas, e até mesmo ideias erradas do mundo inteiro, será que não poderíamos estar incorrendo no mesmo erro? Quanto a Deus, essas perguntas nunca devem ser negligenciadas, precisam ser respondidas urgentemente, porque, se as respostas delas forem o que já suspeitamos que sejam, provavelmente estamos correndo riscos na nossa relação com Deus, o risco de estarmos entendendo Deus de forma errada. Ou talvez até estejamos servindo a algo no lugar de Deus. Ponto 2. Definição. Diferente das outras coisas, Deus é uma estrutura da qual nós não temos informações, tais como temos das coisas ao nosso redor, inclusive de nós mesmos. Obviamente, porque Deus é espírito. Não existe aspecto, não existe cor nem tamanho em Deus. Então, como nós o definimos? Na nossa relação com Ele, como o vemos? Um dado interessante que nos foge à mente é que Deus, em muitos aspectos para nós, tem uma relação muito grande com emoções e sentimentos e raramente com sensações corpóreas. A grande verdade, já que o Deus que nos é apresentado pelas Escrituras é incorpóreo, o que sobra para nós a fim de entendê-lo são os conceitos morais como justiça, amor
misericórdia, fidelidade, verdade. E o problema desses conceitos morais é que eles são abstratos e muitas vezes vazios na boca dos homens, que os falam tendo uma interpretação não raramente ambígua. Veja o caso do amor. Esta palavra pode significar várias coisas, muitas delas perniciosas biblicamente falando. A justiça, por exemplo, pode ser facilmente confundida com vingança. As demais questões podem estar sendo definidas por um sentimentalismo parcial e individual que busca, na maioria das vezes, saciar os anseios da carne. E nesse problema, o indivíduo pode estar definindo Deus baseado na sua carnalidade. O problema que estou apresentando nesta aula é o fluxo de informações na qual o mundo define o eu e o eu define Deus. Assim, o mundo é que estará definindo Deus. Nisso Deus acaba por se tornar um Deus pagão, um Deus das coisas, um ídolo invisível. Essa réplica de Deus tem diferenças com relação ao verdadeiro. E como Deus tem uma relação fina com a moral, entendemos o porquê de tanta atrocidade, em nome de Deus. Ponto 3. As figuras de Deus. As igrejas neopentecostais que pregam prosperidade se enchem de pessoas que passaram suas vidas inteiras sonhando com prosperidade, e quanto mais licenciosa é a conduta dos pastores, mais multidões eles arrastam atrás de si. Do lado de cada muro pentecostal estão muitos crentes que buscam ser liderados por homens brutos em suas palavras duras, que do alto dos púlpitos de suas igrejas asseveram sua braveza e indignação contra tudo que aparenta ser pecado, e tem seus egos inflados com glórias a Deus e aleluias vindos do plenário. Todos estão atrás de um Deus que combine consigo. Os da prosperidade buscam um Deus que concorde com suas esperanças aqui deste mundo. Existem outros que querem um Deus que não lhes acuse em seus pecados. E existem que querer retornar às coças e pitos de seus pais severos. A ideia de Deus tem uma relação muito aproximada com aquilo que o indivíduo usa como ideal para si. Os que buscam riquezas pensam em ser ricos como um ideal para si, e estranhamente seu Deus operará, segundo eles, para esse fim. Aqueles que exigem severidade da parte de seus pastores o fazem porque essa severidade é seu ideal para si. Mas, o que é esse ideal para si? Um exemplo. Imagine um pai, ele é um exemplo para seu filho. E não importa o quão ruim esse pai seja, é quase impossível que essa figura não se torne o ideal para seu filho. É quase impossível que não seja usada inconscientemente pela criança como modelo no qual deva se espelhar. Isso é o que podemos chamar de ideal para si, um exemplo, um modelo, que tenta modelar o indivíduo. Ao crescermos, seremos impelidos instintivamente a repetir os acertos e erros de nossos pais. Isso pode parecer fazer alusão, ou mesmo ser a própria ideia errônea de maldição hereditária. Porém, não é dessa infantilidade na interpretação da Bíblia que estamos tratando. A maldição hereditária é uma fantasia, e como toda fantasia impede as pessoas de encararem a realidade e suas responsabilidades perante a mesma. O fato é que você foi educado por exemplos. Você aprendeu a ser quem você é porque alguém o ensinou, e a sua tendência natural é copiar esta pessoa. Quando o sujeito não consegue alcançar esse seu ideal, ele tende a lançar isso para Deus ou, em muitos casos, para a fantasia. Quando não, lança para os dois, confundindo Deus com suas fantasias. Aqueles que nos disseram através de palavras e exemplos quem somos formaram seu querer em nós um modelo de Deus, que obviamente é baseado nessas informações que nos passaram. Desta maneira, chegamos à conclusão de que aquilo que nos fez sermos quem somos está também fazendo nossa ideia de Deus. Simplificando ainda mais, podemos dizer o nosso eu, o si mesmo, está definindo Deus baseado em si mesmo. Assim, o eu usa o que sabe ou acha que sabe de si para dizer o que pensa e acha que sabe de Deus. Você se lembra daquele homem invisível? Ele agora olha no espelho e acha que vê Deus. Soberba da vida. Ponto 4. Explicações. Basicamente é isso, o que usamos para nos definir,
também usamos para definir Deus. Nossos amores, nossos ódios, tristezas e traumas, nossa vontade, principalmente nossa vontade, tudo isso, toda essa parafernália utilizaremos para criar uma ideia de Deus em nossas cabeças. E já vou logo dizendo, no final, o ídolo invisível que criarmos não se parecerá nem um pouco com Deus, ele será uma cópia nossa, humano demais, carnal demais, um animal, bestial como é a nossa. Carnalidade se a não refrearmos. Quando ficar pronta essa estátua de Deus, ela terá corpo de homem, pés de bode, asas de morcego, o próprio Satã. O homem invisível se olha no espelho e se vê como Deus, mas pensando desse jeito, mas parece com o diabo. Vejamos alguns exemplos dessa confusão nas Escrituras. Adão e a vergonha de Deus. Adão, ao pecar, se vê despido, fica com vergonha e se esconde de Deus. Veja que ele sente-se incomodado por estar despido e pensa que Deus se sentirá da mesma forma. Nesse momento, a ideia que o Adão tem de si invade a ideia que ele tem de Deus e o define. O resultado disso é um Deus estético, um Deus preocupado com a aparência das coisas, com o exterior dos homens. Um Deus fácil de ser manipulado, tanto que dá até para fugir dele, e isso na cabeça de alguns. Os fariseus ficavam se mostrando perante os outros homens, como que exibindo algum tipo de santidade estética, mas Jesus deixou bem claro para eles, o que para os homens é elevado, para Deus é abominação. Na época dos usos e costumes, nas igrejas evangélicas, víamos muito esse argumento farisaico que, no tempo de Adão, fora ignorado totalmente pelo Deus que conhece o homem desde as menores partículas do seu corpo e, portanto, não estava nem um pouco impressionado com a sua nudez. O Deus inclemente de Caim. Caim, após assassinar seu irmão, cai perante seu erro e diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, isto é, eu sou imperdoável. O que também significa que Deus não o poderia perdoar. Aqui também vemos a ideal do indivíduo sendo inserida na sua ideia de Deus. E Caim nem percebe o quanto Deus estava sendo misericordioso para com ele, pois o Senhor diz: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Como foi dito na lição passada, o desejo de Caim que, até então já era um pecado na sua mente, foi para fora e se realizou, se concretizou no mundo e agora está definindo não somente o próprio Caim, mas também simultaneamente Deus para Caim. Você consegue perceber que o seu para si está criando um Deus para si, seu bezerro de ouro. Ao saírem do Egito, não demorou muito, e o povo de Israel, vendo que Moisés demorava de descer do monte, pediram para Arão que lhes fizesse uma imagem para adorarem. Eles pedem: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Êxodo 3:1002. Veja que Arão, ao terminar de modelar o ídolo, diz: amanhã será festa ao Senhor. Ele fez um ídolo e falou de uma festa ao Senhor. Como assim? Eles queriam mesmo um ídolo para chamar de Jeová. Arão confecciona um bezerro e o chama de Senhor, isto é, Yahué. De onde os israelitas recém-saídos do Egito tiraram a infame ideia de que seu Deus era semelhante aos deuses do Egito? Um animal? Ora, do Egito, onde os deuses são bestiais. O Egito era um mundo na cabeça deles, era seu mundo. Portanto, sua ideia de Deus vem do mundo. Aqui vemos um caso no qual Deus é definido pelo mundo, pelo que define o próprio indivíduo. O Deus usurpador. Os companheiros de Davi, como se leu na leitura bíblica em classe, disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Note que eles disseram o que Deus disse, eles definiram como Deus era. No caso, para eles Deus era um usurpador. Veja que eles estavam imaginando Deus de acordo com seus próprios propósitos. O Deus deles escolheu Saul e agora mandara Davi usurpar, da maneira mais sorrateira,
o trono que ele mesmo estabeleceu. Observe ainda que a diferença entre o conceito de Deus de Davi, que se recusou a isso exatamente por ser fiel a Deus, e o de seus companheiros. Podemos salientar também que, se Deus concordasse com suas ideias tortas, ele se tornaria um Deus infiel e indigno de confiança. Abisai, um dos valentes de Davi, terá a mesma ideia quando Saul os seguia no deserto de Zif, 1 de Samuel 2006. Lendo mais na história, saberemos que nem Davi teve que descer moralmente tão baixo, assassinando o rei, nem Deus mesmo tirou-lhe a vida. Saul se lançou sobre sua espada e morreu. 1 de Samuel 3001. Aliás, o próprio Saul entrega o reino nas mãos de Davi, depois de saber de sua misericórdia. 1 de Samuel 24:20. E o Deus dos Mamonitas. Se o que temos de Deus é só ideia, logo, se nossa ideia dele estiver muito errada, podemos estar servindo ao Deus errado, como declarou o Divino Mestre. Não podeis servir a dois senhores. Se sua expectativa em Deus está errada, pode ser que seu Deus esteja errado. Pode ser que você esteja esperando no Deus errado. Quando Jesus diz a homens juravam servir ao Deus verdadeiro, que eles não podiam continuar servindo a dois senhores, ele está deixando evidente que é possível servir ao Deus errado achando estar servindo a Deus. Mamon é o Deus que faz igrejas neopentecostais que gostam tanto de falar de prosperidade. O sujeito anseia por riquezas e na cabeça dele, e se seu anseio alcança Deus o definindo. O Deus que sai disso não é muito diferente do mítico gênio da lâmpada maravilhosa, ou seja, uma grande fantasia que só funciona mesmo para os pastores dessas igrejas que estão cada vez mais enriquecidos. Ponto 5. Deus à semelhança do homem. Quando Deus não é mais Deus, o quanto estamos errados sobre Deus, a ponto de aquilo a que juramos servir e adorar não seja mais o Deus da Bíblia. Os fariseus amavam e serviam ao dinheiro, às riquezas, a qual Jesus chamou de Mamon, um deus cananeu. E ao servir a este propósito, acabaram por o colocar no lugar de Deus. Mas, quando Jeová virou Mamon, não se sabe. Talvez nunca se possa saber. Talvez nunca tenha sido o Deus verdadeiro, talvez sempre fosse Mamon. Por isso o cristão deve prosseguir em conhecer o Senhor, pois é bem provável que venhamos do mundo um Deus torto na cabeça, e se não mudarmos isso, acabaremos servindo ao Deus errado. Arão, recém-saído do Egito, moldou um Deus à imagem dos deuses egípcios. Por que ele fez isso? Porque ele veio do Egito. Ele viveu a vida toda no Egito. O Egito era seu mundo. Portanto, se você não se despojar do mundo, este mundo vai definir Deus para você, e no final você estará numa igreja, dizendo glória a Deus e aleluia para o Deus errado. Ponto 6. Um Deus do tamanho do homem. Na aula em que tratamos da função tro, aprendemos que aceitar que não se sabe o que o outro pensa, a parte de um crescimento pessoal. Já nesta aula devemos encarar a realidade de não sabemos o que Deus pensa. E isso será um crescimento espiritual, já que para se começar a aprender, você precisará aceitar que não sabe. Enquanto você acha que sabe suficientemente, você está se privando de saber mais. Assim como para confiarmos nas pessoas, a fim de convivermos bem com elas, precisamos conhecê-las. Com Deus é a mesma coisa, precisamos conhecê-lo a fim de confiarmos nele, para nos relacionarmos melhor com ele. Enquanto não o conhecemos, estamos nos relacionando com o Senhor através de uma ideia errônea dele. E essa ideia será baseada em nós mesmos, ou seja, no homem. Assim, Deus será tão mau quanto nós somos. Conclusão. Finalmente chegamos a esse ponto crucial no entendimento do relacionamento com Deus. Chegamos a uma coisa que daqui para frente nos atreveremos a chamar de egoteísmo, e é o que vamos estudar nas próximas lições. Nós estudaremos como, por que e qual a finalidade de o meu para mim, formar um Deus para mim. O que podemos concluir dessa lição é que a ideia que o indivíduo tem de si, que é formada da ideia que ele tem do mundo, moldará a ideia que ele terá de Deus, um Deus à semelhança do homem.